Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu trago como tema a polêmica do ar-condicionado no sistema de energia solar fotovoltaico, principalmente quando falamos de sistema off-grid. O verão vem chegando, o clima vai esquentando e começa a ter a procura, as perguntas dos clientes a respeito desse tipo de instalação utilizando as placas fotovoltaicas. É viável? Será que vale a pena? Quanto custa? Como fazer? E se você quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto, fica comigo até o final desse vídeo que nós vamos debater a respeito. Vamos lá? Bom, todas as questões tratadas anteriormente, a minha resposta é: tudo depende do objetivo do cliente, tá? Então, se ele quer conforto, se ele quer diminuir a conta de energia, se é uma necessidade, quanto que o cliente está interessado em gastar, se ele tem ou não acesso à rede da distribuidora. Então, esses são os pontos principais que nós temos que entender quando a pessoa pergunta pra gente a respeito de um sistema de ar-condicionado utilizando o sistema de energia solar. De fato, viabilidade técnica tem. Agora, se vale a pena ou não investir, vai muito da pessoa que está consultando, do que ela espera do sistema, do que ela deseja, tá? Então, a gente tem que analisar aí o caso a caso, porque o valor do investimento depende muito da situação do cliente, tá? Então, por exemplo, o dimensionamento e os custos de você colocar um sistema de ar-condicionado num sistema on-grid é muito menor quando comparado a um sistema off-grid. Por quê? Primeiro, o sistema on-grid ele é composto basicamente, grosseiramente, por placa solar e inversor on-grid. E as perdas envolvidas nesse sistema, ou seja, a eficiência do sistema é maior, as perdas são menores, quando a gente compara com o sistema off-grid. Que, se eu estiver considerando um sistema puramente off-grid, eu tenho placa solar, controlador de carga, inversor, banco de baterias e ainda tenho que levar em consideração a troca do meu banco de baterias, que ela vai acontecer de tempos em tempos. Além do mais, as perdas envolvidas nesse sistema, as perdas são maiores quando eu comparo lá com o sistema on-grid. Então eu preciso entender todo esse parâmetro para poder ou fazer o dimensionamento ou falar de custo, ou as duas coisas, tá? Mas como o meu negócio aqui são sistemas off-grid, eu vou dar um exemplo para vocês didático de como ficaria o dimensionamento de um ar-condicionado de 9.000 BTUs, uso 8 horas por dia no sistema off-grid. Então, primeira coisa, quando eu estou falando de off-grid, eu tenho que pensar o seguinte: quanto mais eficiente, quanto menos consumir o meu equipamento, melhor para o meu sistema. Então, via de fato, quando eu falo de ar-condicionado no sistema fotovoltaico off-grid, obrigatoriamente eu vou pensar num split inverter ou num dual inverter. Melhor ainda, tá? Muito mais moderno. Ah, Alessandra, mas ele é mais caro. Ele até pode ser mais caro, mas quando você está fazendo um sistema off-grid, essa diferença de preço vai te compensar no dimensionamento, tá? E por que esse tipo de ar-condicionado? Porque ele tem uma partida suave. Você não vai judiar do seu inversor e dos seus bancos de bateria, tá? E também não quero entrar muito tecnicamente nisso, tá? Eu só quero dar um exemplo para vocês de como ficaria esse dimensionamento, tá? Didático. Então a gente vai considerar lá a média nacional de insolação, equivalente a 5 horas, equivalente aos 1.000 watts por metro quadrado, tá, pessoal? Que a gente sempre usa. E quando a gente está falando também de sistema de ar-condicionado, Oi, gente, aqui a gente tem outro produtor também, o senador Amaral, que ele funcionado, eu não faço em 12 volts, tá? Então eu faço ou em 24 ou em 48 volts. Como eu tô falando de um ar-condicionado aí de 9.000 BTUs, eu vou facilitar e vou fazer ele em 24 volts. Então a primeira coisa que eu tenho que analisar, eu vou analisar a etiqueta de consumo, a etiqueta, aquela etiqueta do Procel, que vem no aparelho de ar-condicionado, tá? E eu tô pegando ainda a etiqueta do modelo antigo, porque o Inmetro fez uma alteração aí do tipo de etiqueta e deu uma complicada para entender. Então, para facilitar, eu vou usar ainda o modelo antigo da etiqueta, tá? E eu vou utilizar aqui um ar-condicionado da LG de 9.000 BTUs 220, tá? Dual inverter, tá? E aí a gente consegue ver aqui na etiqueta, que a gente precisa prestar atenção, o consumo dele. Aqui ele tá falando consumo 17,1 kWh mês. E do ladinho tem a premissa, que é muito importante. O que quer dizer essa premissa? Ó, com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. O que isso significa? Que esse ar-condicionado vai consumir 17,1 kW quando utilizado 1 hora por dia durante todo o meu mês. Para eu dimensionar ele para o sistema fotovoltaico off-grid, o ideal é que eu saiba o consumo dele por dia. Bom, gente, então como é que eu vou usar aquele dado para descobrir o meu consumo por dia, tá? Para a gente calcular aqui no off-grid. Eu não quero me prender muito à questão da unidade, tá? Então eu vou fazer só cálculo numérico para não confundir a cabeça de quem não entende muito dessas questões de unidade, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar os 17,1, que ele fala lá na etiqueta, e vou dividir por 30 dias, Então eu vou chegar aqui, ó, 0,57 quilowatts por dia, certo? Só que o parâmetro lá está para 1 hora de uso. Então, 0,57 kW
É a mesma coisa de eu falar 570 watts, certo? Se eu vou usar 8 horas, eu vou ter que multiplicar isso por 8. Então, eu vou chegar em mais ou menos 4.560 watt-hora dia, tá? Então, esse aqui vai ser o consumo do meu ar-condicionado da LG por dia, quando eu utilizar ele 8 horas por dia. Aí, com base nesse consumo, eu preciso entender as premissas. Então, eu vou trabalhar num sistema off, 24 volts, certo? E aí, eu tenho que considerar se eu vou trabalhar com controlador PWM ou MPPT. Ah, Alessandra, mas isso faz diferença? Faz, pessoal. Faz em relação à eficiência do sistema. Ou seja, em relação às perdas. E isso pode matar o teu sistema, tá? Como eu tô falando de um sistema de ar-condicionado, não faz sentido eu pensar em trabalhar com controlador PWM. Então, eu vou trabalhar aqui com controlador MPPT. E aí, eu já sei que no off-grid, utilizando controlador MPPT, eu tenho 65% de eficiência, certo? Então, agora eu vou começar a dimensionar minhas placas, tá? Então, como eu tô trabalhando aqui didaticamente, eu vou escolher trabalhar com placas de 500 watts. E como é que eu vou descobrir quanto que uma placa de 500 watts gera por dia no sistema off-grid? Eu vou pegar os 500 watts da placa solar, vou multiplicar pelo número de horas de irradiação do local. Como a gente está fazendo didaticamente, eu vou usar aquele número que a gente sempre usa, de 5 horas equivalente, tá? Lógico, quando você for fazer o seu projetinho, o seu dimensionamento, você vai lá, consulta o site da Cresesb CPEL e descobre lá certinho qual que é o número de horas equivalente lá da sua região. Então, eu vou colocar aqui 5 horas de sol equivalente, tá? Equivalente, 5 horas por dia, vezes o quê? A eficiência do sistema, 0,65, tá? Então, fazendo essa continha aqui, eu vou descobrir que o meu módulo de 500 watts vai me gerar aproximadamente 1.625 watt-hora dia. Aí fica muito fácil, né, pessoal? Vou pegar o consumo, 4.560, e vou dividir por 1.625 watt-hora dia, certo? E vou chegar aqui que eu preciso de, arredondando, né? Aqui vai me dar 3 placas de 550 watts, porque eu não posso colocar placa quebrada no meu sistema, certo? Então, vou usar 3 plaquinhas. Se eu der uma olhadinha em termos de tensão, em termos de corrente e de potência, eu vou utilizar aqui um controlador de carga MPPT de 60 amperes, que para mim vai ser o suficiente. Como eu estou trabalhando com um ar-condicionado split dual inverter, que tem uma partida bem suave, ele não tem pico de partida para agredir aí o meu inversor, e nem para que eu tenha um surto alto, eu posso trabalhar tranquilamente com um inversor senoidal, tá, pessoal? De 2.000 watts aqui, que vai me atender muito bem, 24 para 220, que é o ar-condicionado que eu estou usando, tá? Lá na etiqueta ele tá que ele é 220, o modelo que eu escolhi. E agora eu vou fazer o cálculo para minha bateria, tá? Gente, não adianta vocês não fazerem o cálculo de bateria e colocar pouca bateria, tá? Porque a gente tem que pensar em duas coisas. Corrente de carga da bateria, que tem que ser no máximo 15% da bateria, e temos que pensar na taxa de descarga. Por quê? Quando a gente fala de um sistema eficiente, de um sistema que o banco de baterias dure o que ele tem que durar, a gente tem que levar isso em consideração. Porque se a gente não dimensionar bem o banco de baterias, e esse sistema vai requerer bastante dele, a gente detona o banco de bateria dele antes do tempo, tá? Então, lembra quando nos outros vídeos eu expliquei para vocês uma formulazinha básica que falava sobre a bateria? Que é dias de autonomia, o consumo vezes dias de autonomia que eu quero ter no meu sistema, dividido pela taxa de descarga. Como eu estou trabalhando com bateria estacionária, que é o sistema mais comum, eu vou considerar a premissa aqui de 0,8, tá? Da taxa de descarga. Então, eu vou escolher trabalhar com o modelo DF4100. Se eu for lá no manual do fabricante, na capacidade em watt-hora da bateria em diferentes regimes de carga, eu preciso olhar lá o manual, tá? Eu vou descobrir que na classe C20, dentro da tensão final para o elemento que eu vou trabalhar, ela vai me fornecer mais ou menos 2.436 watt-hora. Então, eu vou descobrir agora o tamanho do meu banco de baterias. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu consumo aqui, 4.560 watt-hora dia, vezes dias de autonomia, eu costumo trabalhar com 3 dias, que eu acho um número bom, dividido por 0,8, que é a taxa de descarga, certo? Então, eu vou descobrir que o tamanho no meu banco de baterias seria 17.100 watt-hora, certo? Se cada bateria DF4100 tem a capacidade de me fornecer 2.436 watt-hora, eu vou descobrir aqui quantas baterias eu preciso. 2.000. Ah, oi! Você quer um presente? Eu sou uma missionária da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos 436. Vou chegar aqui no número de 7 baterias. Só que tem um pequeno problema, pessoal. Eu vou trabalhar em 24 volts, então esse número tem que ser par, porque eu tenho que fazer ligação série paralelo. Então eu vou descobrir aqui que eu vou trabalhar aqui com 8 baterias Freedom
DF 4100. Certo, pessoal? Então, partindo aqui deste cálculo, eu vou fazer as contas de quanto esse sistema vai me custar. Então, você vai fazer lá uma pesquisa de mercado para verificar quanto custa cada um desses equipamentos e considerar, além disso, cabo, proteções, instalação e ver se está condizente com a minha realidade ou não, com o que eu busco ou não. Então, viabilidade técnica tem. Agora, quando a gente fala de questão de valer a pena e custo, é uma análise individual de acordo com a sua realidade, de acordo com a sua necessidade. Tá bom, pessoal? Espero que isso tenha ficado muito claro para vocês e principalmente a questão de se eu tenho energia da rede da distribuidora e não tenho problema com a rede da distribuidora, obviamente o dimensionamento e até a questão de custo de um sistema de conexão à rede para alimentar o ar-condicionado são totalmente distintos quando eu ponho ele no off-grid. E aí sim ele economicamente vai compensar mais. Tá bom, pessoal? Era isso que eu queria mostrar para vocês no vídeo de hoje. Espero ter esclarecido alguns pontos e deixo para vocês a análise de viabilidade econômica do sistema. Vale a pena? Não vale a pena? É interessante? Não é interessante? Tá bom, pessoal? Um grande beijo e vejo vocês no próximo vídeo.